e como se deu esse processo aí no Pará. Boa noite. Primeiro, uma alegria poder estar aqui com meu amigo Canindé, com Barba, né? Posso ter essa intimidade já de tratá-lo pelo seu apelido, nosso Marcos Lopes. Eu tive a oportunidade de trabalhar nesse processo, como o Canindé, o dono da informação, já trouxe, representando os clubes que pediam a perda de pontos do Capitão Poço, do Bragantino, da Tuna Luso e do próprio Remo, que depois a própria Procuradoria aqui do TJD entrou com uma notícia de infração, entrou já com processo diretamente contra o Remo também para essa perda de pontos. Aqui, no primeiro grau, na nossa primeira comissão disciplinar do TJD aqui do Pará, de fato foi aplicada a perda de pontos a esses clubes, independente de ter escalado os atletas, de eles terem entrado em campo, tomado cartão amarelo, eles foram punidos. E a situação me chamou a atenção aí dessa situação no Rio Grande do Norte, porque foi idêntica à situação que aconteceu aqui no Estadual do Pará de 2025. Entretanto, quando esse processo subiu para o STJD, a auditora Mariana Barreiras, ela entendeu haver ali uma infração por parte dos clubes ao trazer para a súmula atletas com mais de 20 anos sem o contrato profissional, ou seja, com contrato não profissional, mas ela entendeu que lá não era o caso de aplicação do artigo 214, e sim a aplicação do artigo 191, que não prevê perda de pontos e prevê apenas a pena pecuniária, a pena em dinheiro para os clubes. Então foi esse o entendimento tanto aqui do TJD, no sentido da perda de pontos, e lá no STJD, que é a nossa instância superior, entendeu-se de fato apenas pela aplicação da penalidade de multa. Então, num breve resumo, foi essa a situação que a gente teve aqui no estado do Pará no ano passado. Trazendo agora para a realidade aqui no Rio Grande do Norte, quando houve a denúncia, a Federação Paraense tirou os pontos das equipes denunciadas? Como foi o que aconteceu por aí? Foi outra situação até que me causou assim uma surpresa pelo tempo que eu milito na área do direito esportivo. Acabei me apresentando antes, né? Eu sou o Genésio Queiroga, apesar de morar aqui no Pará. Comecei militando nessa área no 13 Futebol Clube de Campina Grande e, sinceramente, nunca tinha visto uma federação realizar diretamente a retirada de pontos. Primeiro de tudo, porque a notícia de infração, que é o que os clubes aí do campeonato do Rio Grande do Norte apresentaram, ela deve ser direcionada ao presidente do TJD, que vai buscar, vai indicar ou vai sortear um relator, e o procurador vai entender se ali existe ou não uma matéria de infração. Então, quem tem a competência para propor alguma ação, qualquer perda de pontos, é apenas o TJD, no caso das competições organizadas pelas federações, ou o STJD, no caso das competições organizadas pela CBF. E assim, isso é bem direto quando a gente vê tanto o Regulamento Geral de Competições, que é o regulamento que prevê tudo, até o ano passado, e esse ano foi alterada a nomenclatura para o Manual de Competições. E ele prevê que a única possibilidade de perda de pontos ser aplicada preventivamente pela federação ou pela CBF é quando a gente tem casos de extrema gravidade, como de cunho discriminatório, especialmente injuriar alguém por dignidade, decoro, raça, cor, etnia, procedência nacional, sexo, gênero. Então essa é a única possibilidade que as federações, sejam as estaduais, seja a CBF, tem de tirar a pontuação administrativamente de um clube. Então, aqui no Pará não aconteceu isso, foi apresentada a notícia de infração pelos clubes, o Tribunal de Justiça recebeu, determinou o julgamento e só depois do julgamento da comissão disciplinar que foi aplicada qualquer tipo de penalidade aos clubes envolvidos. Então é correto afirmar que dentro dos regulamentos e também do CBJD, trazendo, lógico, para a ideia de pena, nenhum regulamento ele propicia, ele dá autonomia para que a federação tire os pontos, mesmo que administrativamente, de uma equipe denunciada, não é isso?
É uma situação, na verdade, Canindé, que eu até acabei procurando outros exemplos, acabei procurando outros precedentes, e eu achei um também aí no Rio Grande do Norte com o Quinho Futebol Clube, que creio que no ano passado, na competição de Sub-15, foi aplicada essa sanção administrativa. Mas se a gente procura precedentes de federação, seja federações estaduais, seja a Confederação Brasileira de Futebol, a gente não encontra um precedente de retirada de pontos fundamentado no artigo 214. Até porque há a necessidade do exercício do contraditório e da ampla defesa pelos clubes para que se possa aí sim, após um devido processo legal, após se escutar os argumentos de parte a parte, a gente ter uma decisão da Justiça Desportiva que aí sim vai ter competência para realizar essa retirada ou não dos pontos, porque pode ser, como aconteceu no STJD, apenas a aplicação de uma multa pecuniária. Agora, olhando para o caso do América, e logo trazendo o caso também aí no Pará, o que foi que propiciou para que as equipes acusadas pudessem vencer, né, judicialmente o caso? Porque aí no Remo, por exemplo, os atletas chegaram a atuar e até a marcar gol, né? Diferentemente do que aconteceu aqui com o Elias, que apenas foi para o banco de reservas. Perfeito. A situação, quando eu vejo essa questão do América, ela é até um pouco diferente do que aconteceu aqui. O Capitão Poço, por exemplo, o atleta era um goleiro e ele atuou todas as partidas do campeonato. Isso vai ser levado em conta quando a gente tratar da dosimetria, de qual vai ser o valor da multa. E as principais argumentações, na verdade, que acabaram ganhando essa força no STJD e acabou sendo a decisão final do STJD, são algumas, como eu falei. A gente tem a própria Lei Geral do Esporte, que é uma legislação federal que vem para regulamentar e definir as diretrizes gerais dos campeonatos, ela traz a idade dos 21 anos. Quando a gente vai para o manual de competições desse ano, ou para o próprio regulamento geral de competições da CBF do ano passado, também é trazido como parâmetro os 21 anos. Eu até fiz uma pesquisa do regulamento geral de competições aí da FNF. E o último que tem disponível no site da federação e que eu consegui buscar em blogs, em sites de notícias aí do nosso Rio Grande do Norte, é o de 2017. E esse de 2017 ele já está muito defasado em relação aos regulamentos gerais de competição mais recentes. Então, se tem algum mais novo, não aparece por aqui. Então, a gente tem toda a legislação subjacente trazendo como idade limite os 21 anos completos. Isso me permite só trazer aqui como ficou a redação do Manual de Competições da CBF desse ano. Ele fala: habilitando a relação de atletas não profissionais a partir da data de seu aniversário de 16 anos ou até a véspera da data de seu aniversário de 21 anos. Para o regulamento do Campeonato Paraense deste ano, eu tive a oportunidade de estar representando o Águia de Marabá no Congresso Técnico, e essa falha no regulamento específico foi corrigida já para o Campeonato Paraense desse ano, o que infelizmente não aconteceu aí no regulamento do Rio Grande do Norte. E a grande argumentação, que ficou inclusive consubstanciado no acórdão lá do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, é que não se trata aqui de uma condição de irregularidade desportiva. O atleta mantém contrato com o clube, o atleta está no BID e o atleta está no sistema de registros da federação. Entendeu-se no TJD que havia um problema no vínculo, no tipo do vínculo trabalhista, que ao invés de ser um contrato profissional, era um contrato de semiprofissional. Então, por este entendimento, percebeu-se lá no STJD, foi decidido de forma unânime pela composição do STJD, naquele dia, que não se tratava de um ato, de uma infração às regras do campeonato. Não se tratava ali de uma escalação irregular, mas de uma irregularidade no tipo de vínculo do atleta. Por isso, desclassificou-se do 214 do CBJD, que prevê a perda de pontos,
e aplicou-se o 191, que prevê a hipótese de multa. Doutor Genésio Queiroga, um abraço aí. Gosto muito do Pará. Pois venha-se embora tomar o nosso açaí. E de Belém, no Ver o Peso. E depois lá na Estação das Docas. Então o senhor conhece tudo. E depois na Estação das Docas. Não, então conhece tudo já. Doutor Genésio, me diga uma coisa. Essa camisa roxa não é à toa. Aí nessa questão aí do Pará, a Justiça Comum ela determinou que o julgamento voltasse do STJD para o TJD. O que foi que houve no meio do caminho? O que acontece aqui? Barba, Canindé, ia falar Oliveira Canindé, nosso treinador, só Canindé aqui no nosso caso. Telespectadores e nossos ouvintes. Quando esse processo foi avocado pelo STJD, e o processo subiu direto da primeira comissão disciplinar do Estado do Pará, subiu lá para o STJD, no julgamento que julgou a avocação, o Pleno do Superior Tribunal de Justiça já entendeu por realizar o julgamento também do mérito. Ou seja, ele julgou que era caso de trazer o processo para o STJD e na mesma sessão já realizou o julgamento de mérito. Qual foi a questão formal nesse caso? O Independente de Tucuruí, clube que acabou sendo rebaixado por conta dessa anulação da perda de pontos, não foi intimado dessa sessão de julgamento, que a princípio julgaria apenas a avocação dos processos. Então, logo após o julgamento, o doutor Fernando, representando o Independente de Tucuruí, entrou com embargos de declaração ainda perante o STJD, e não tendo essa resposta em relação a isso, ele ingressou com ação na Justiça Comum, completamente irregular, já que já tinha havido o exaurimento da Justiça Desportiva, e foi determinado pela Justiça que fosse realizado um novo julgamento sobre essa questão da perda de pontos. Como foi uma decisão que saiu, salvo engano, dia 17 ou 18 de janeiro, ainda não houve essa remarcação por parte do STJD. Até houve uma celeuma de se inicia-se ou não um campeonato paraense. O Independente de Tucuruí chegou a entrar com a medida aqui no TJD do Pará para impedir o início, mas acabou que eles pediram desistência e o campeonato, na verdade, continua a sua regular área. O que a gente teve, então, para ficar bem resumido, Barba, foi a anulação do julgamento por conta de uma questão formal, qual seja a intimação do clube que acabou prejudicado em decorrência do julgamento deste recurso. Doutor, só voltando aqui um pouquinho da sua explanação anterior a respeito da questão contratual do Elias, né? O senhor disse bem aí, o Elias tinha contrato com a América, o Elias estava registrado na federação, né? O Elias tinha registro no clube, o contrato profissional que não tinha sido registrado de fato na federação. Então, no caso aí, não se configura uma irregularidade, se configura um descumprimento, né, de um artigo do regulamento, confere? De um artigo do regulamento, exatamente. O direito, e aqui eu na posição de professor universitário também dessa ciência, ele tem uma beleza por ele poder ter as interpretações. Então, o que a gente tem... Vocês me escutam ainda? Sim. Estamos aqui. Perfeito. Achei que eu tivesse caído aqui. Então, a beleza do direito é ter essa possibilidade de interpretações. Quando a gente teve essa situação, o STJ dele foi muito direto no sentido de entender que não se tem ali a questão da irregularidade do atleta conforme previsto no artigo 214. Por mais que essa previsão esteja nos regulamentos na parte específica da condição de jogo dos atletas, entendeu-se que, por ser uma questão contratual e até trabalhista, teria-se ali apenas um descumprimento do regulamento específico da competição. Até porque não é uma questão de vantagem, não se tem ali. Seria muito diferente de eu ter um atleta expulso e escalá-lo na partida seguinte,
ou tem um atleta que teve a punição do TJD ou do STJD e ainda assim escalá-lo. Então, ali seria, na visão do STJD, de fato um descumprimento não só do regulamento, mas eu teria ali realmente um entrave, eu teria ali um desrespeito à condição de jogo. Então, foi essa a argumentação, a linha de raciocínio do STJD, da auditora Mariana Barreiras e dos demais pares dela naquela sessão de julgamento, que a partir do momento que o atleta está no BID, que o atleta está registrado pelo clube na competição, essa questão do tipo do vínculo trabalhista não mexe com a condição de jogo. E aí tem mais alguns argumentos, que a gente já entra na oportunidade que se dá aos jovens atletas e também na questão de que o regulamento específico aí da Federação do Rio Grande do Norte, assim como da Federação Paraense do ano passado, ela limitava o exercício de um direito daquela pessoa. Então ela trazia uma limitação menor do que é previsto pela Lei Geral do Esporte, que é uma legislação federal, pelo Regulamento Geral de Competições da CBF ano passado e esse ano pelo Manual de Competições da CBF, na ausência de um Regulamento Geral de Competições aí da Federação do Rio Grande do Norte. O doutor Genésio, muito boa noite, sou Rodrigo Ferreira, satisfação estar recebendo. Fala, Rodrigo. Ainda que à distância, né? Doutor, o senhor lembra como é que foi o placar do resultado lá no STJD? Foi unanimidade essa absolvição, pode-se assim dizer, das equipes? Como é que foram as discussões também durante a sessão, né? Se foi algo apertado, perfeito. Como é que foi? Puder esclarecer para a gente? Aqui eu falo com a tranquilidade de quem estava na sessão e de quem estava, inclusive, defendendo a posição da perda de pontos. No STJD, em geral, 99% das vezes, o nível da discussão jurídica é muito elevado, porque entra naquilo que eu falei anteriormente. A beleza do direito é justamente essa possibilidade de múltiplas interpretações a partir de uma mesma situação fática. A decisão acabou sendo, eu vou ficar devendo se foi um 4-1 ou se foi um 5-0. Eu estou tentando lembrar o voto do Dr. Bulos e eu não lembro se ele acabou no mérito da ação votando junto com a relatora. Mas ou foi o 4-1 ou foi o 5-0. Foram ouvidas as argumentações porque além da minha atuação tinha outro colega, Dr. Emerson, também sustentando a perda dos pontos. E teve também a atuação dos colegas Dr. Mário Célio, Dr. Renan, Dr. Gustavo Fonseca pelo Remo, sustentando a desclassificação do 214 para o 191. Então a gente teve uma discussão muito, muito salutar juridicamente. O próprio fato de termos tido anteriormente uma decisão pela perda de pontos aqui na Comissão Disciplinar do Estado do Pará mostrou que é uma situação controversa, que é uma situação que a gente tem uma discussão jurídica, mas lá no dia, pela composição, nem todos auditores, nem todos os julgadores lá do STJD estavam presentes no dia, foi uma composição um pouco mais reduzida e acabou sendo, eu vou pedir perdão, ou foi o 4-1 ou foi o 5-0, porque não eram todos os julgadores lá do TJD. É isso, doutor. Muito obrigado pela sua participação aqui no Tocando a Bola com o Barba. Gratidão mesmo pela sua atenção conosco. E esperamos aí, vamos agora aguardar, né, o desfecho de toda essa situação que envolve o América. Não, só eu agradeço aqui pelo convite, né? A gente que está assim fora do eixo, e aqui já tendo sido advogado lá do 13 de Campina Grande, agora aqui no Águia de Marabá, a gente fica muito feliz por ser reconhecido e por poder vir trazer o esclarecimento, na verdade, né? De trazer o que é que a gente entende da questão jurídica da situação. Agradecer, Canindé, o nosso amigo Barba, e me colocar aqui à disposição. A gente não pode entrar, às vezes, tão fortemente no mérito por não ter todas as informações. Pelo que eu consegui ver aqui, parece que já foi marcada uma sessão de julgamento, ou vai ser marcada para a semana que vem. E, enfim, ver o desenrolar disso aqui.
O que eu queria deixar também é esse grande abraço para o nosso estado do Rio Grande do Norte. Eu vi aqui, na verdade, que a gente tem pessoas de todos os lugares, né, aqui acompanhando. Fui mais frequentador da nossa Praia da Pipa, então aqui do Pará fica um pouquinho mais distante de chegar. Dizer que o nosso Rio Grande do Norte tem tudo para ter um campeonato estadual muito forte e que os times do estado, do Rio Grande do Norte, cheguem cada vez mais longe na Copa do Brasil e nos campeonatos brasileiros que disputam. Muito obrigado, pessoal. Tá aí, Marcos Genésio Queiroga, advogado desportista, né, que esteve envolvido